acompanha, não dá para trazer esse argumento para a conversa, né? E acho que faltam até palavras para descrever o tamanho do resultado, mas mais do que isso, pelo menos para mim, da atuação do Botafogo. Um jogo espetacular do Botafogo do começo ao fim, perfeito. Time que defensivamente teve um comportamento, assim, que poucas vezes eu vi nos últimos tempos em confrontos desse tamanho um time ter contra um adversário que tem um poder tão grande como o PSG. Nesses jogos, Gui, Piperno, Bruno, amigos que nos acompanham, muitas vezes quando um brasileiro vence uma equipe europeia, como foi o Chelsea, o Corinthians contra o Chelsea em 12, como foi o São Paulo com o Liverpool em 2005, a gente teve o fato, né, do melhor em campo ter sido o goleiro dessas equipes, né? O Rogério na final do Mundial São Paulo e Liverpool, o Cássio na final do Mundial Corinthians e Chelsea. Nesse jogo não. O John fez uma defesa em mais de 100 minutos, 102 minutos de jogo, né? 6 de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo. Em 102 minutos de jogo, o goleiro do Botafogo fez uma defesa, que foi no primeiro minuto do jogo, né? Numa jogada do Kvaratskhelia. Então, foi um jogo espetacular do Botafogo, imenso, assim, de todos. A linha defensiva, Barbosa e Jair jogaram muita bola. Vitinho, nos duelos contra o Kvaratskhelia, foi espetacular. Na esquerda, primeiro o Alex Telles, que tinha uma missão muito dura, que era marcar o corredor do Doué e do Hakimi, dois ótimos jogadores que voaram na temporada europeia. Ele foi muito bem, depois o Cuiabano entrou na mesma sintonia. No meio, o Alan muito bem à frente da defesa, o ajuste feito pelo Renato Paiva. O Gregory ao lado dele, o Marlon Freitas do outro. Os três da frente, né? Savarino, Arthur, o Igor Jesus, que jogou o Igor Jesus, o que brigou, o que se doou, o que correu. O próprio Arthur a mesma coisa, o Savarino que dá o passe pro gol. Então, assim, coletiva e individualmente foi uma atuação perfeita do Botafogo. Daquelas que o treinador planeja e tudo, exatamente tudo que ele planejou foi perfeitamente executado por todos os jogadores que estavam em campo. Todos. Como disse o Piperno, foi a maior vitória de um time brasileiro nos últimos 2 anos, nos últimos 12 anos, né? Desde a decisão lá de 2012 entre Chelsea e Corinthians, e não foi contra um adversário qualquer. E essa conversa de que o PSG poupou, não quis, não jogou, não tá afim, isso aí não cola. Porque ele fez algumas mudanças de início, né? Acho que até para tentar manter algum ritmo. E depois, no segundo tempo, quando o plano não estava funcionando, porque o Botafogo anulou o PSG, ele colocou todo mundo. Colocou o Fabián Ruiz, colocou o Mendes, colocou o João Neves, colocou o Barcolá. Todos os jogadores que estavam no banco à disposição, ele pôs pro jogo. Só não colocou o Dembélé porque ele não podia jogar, não estava em campo. Então foi uma atuação perfeita do Botafogo, irreparável, irretocável. Não tem assim um ponto, aquele ali não foi tão bem, naquele lance, naquele momento, não tem nada. Foram 102 minutos de futebol perfeitos do Botafogo contra o Paris Saint-Germain no Rose Bowl nessa noite. E acho que é uma noite,